Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Extra Autos. Estamos aqui para mais uma live de dia de sábado, né? Para quem falou que não ia fazer a live mais dia de sábado, que estaria com problema, estou aqui novamente fazendo a live dia de sábado. Então, o que é que eu decidi, pessoal? Decidi que realmente vou fazer a live realmente dia de sábado e quando puder. Quando realmente puder fazer a live dia de sábado, eu faço. Já que durante a semana fica um tanto complicado para mim, tanto por questão de trabalho, questão de estudo e tudo mais. E é um pouco de estranhar hoje, justamente, a gente tá falando sobre o quê? Sobre o Ronda dos concursos, né? Porque geralmente Ronda dos concursos eu comento no decorrer da semana. Mas, como eu falei, tá complicado fazer live durante a semana. Por conta de tanto por questão particulares, questão de trabalho em si, e principalmente com relação aos estudos, né? Que é o principal da gente, que o fundamental pra gente é os estudos, manter foco nos estudos. Então, para quem está assistindo essa live ou quem for assistir essa live posteriormente, desde já um bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Tales, sou o idealizador desse canal. Sou concursado e concurseiro, né? Continuo ainda fazendo a realização de concursos públicos, tá certo? E deixando mais enrolação aqui, vamos para o que importa, né? Com relação ao tema de hoje, que é a questão do rol dos concursos, referente ao concurso do Tribunal de Justiça de Sergipe. Aí, uma ótima oportunidade para os candidatos aí poder conseguir seu sonhado cargo público, que é essa questão do teste do Tribunal de Justiça do Ceará de Sergipe, e que tem essa oportunidade de técnico judiciário para ensino médio, né? Ultimamente a gente está vendo aí uma onda de um requisito maior para esse concurso do Tribunal de Justiça, dos tribunais em geral, né? Principalmente no caso, os tribunais federais, né? Que foi criada aí a lei para que houvesse um requisito de ensino superior, quebrando com muita gente aí, né? Conta que vem preparando. E, no caso, pelo menos nos tribunais de justiça estaduais, até o momento não está com esse requisito, né, do ensino superior para poder ingressar, tá certo? Então, para quem tiver nessas condições que não tem ainda o ensino superior, recomendo bastante fazer esse concurso de tribunais estaduais, por mais que não seja equivalente a uma justiça federal, por exemplo, que paga, tem uma remuneração melhor do que a estadual. Mas não deixa de ser uma ótima oportunidade de condições de trabalho também, a questão das justiças estaduais. Não é à toa que eu me encontro hoje, né, trabalhando, concursado. Então não percam essa oportunidade, principalmente para quem não tem ainda ensino superior, ou até mesmo para quem tem ensino superior, de fazer também esse concurso para técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe, né? Eu já fiz 2 concursos lá no Tribunal de Justiça de Sergipe, lá, quer dizer, no estado de Sergipe, né? Eu fiz para TRT e TRE, infelizmente não passei, mas para a capital ali é uma capital boa se viver, né? A não ser que quando você passa no concurso, claro, geralmente, dependendo da região, você não vai ficar na capital, né? Vai para o interior. Mas não deixa de ser um estado bom para se morar, ganhar uma boa remuneração, tá certo? Então vamos lá para o que realmente interessa, referente à questão deste concurso, né? Vamos fazer uma breve análise aqui do edital. Então, partindo aqui para o edital deste concurso aqui, para o que importa para a gente é o cargo de técnico judiciário, ensino médio, né? Que quem vai realizar a prova desse concurso será a FGV, uma banca conceituada, uma banca bem conhecida aí no mundo dos concurseiros, e realmente as questões dela são bem elaboradas, né? Não é uma questão, vamos assim dizer, copia e cola, né? Não é uma mera decoreba, realmente eles colocam algo a mais para você ali raciocinar e estudar. Então não só basta você decorar a lei em si, né? Por mais que seja importante você estar por dentro da lei, né? Do que está ali na legislação, você tem que realmente dar uma estudada e compreender o que consta ali no enunciado para poder fazer a questão. Então, aí realmente seleciona os candidatos que estão, que souberam ou sabem a lei do tema, né? Então, você percebe aqui o requisito. Então, aproveita esse requisito aqui, ó, conclusão do ensino médio, porque a princípio isso aí
vai cair, né? Infelizmente. A tendência é que cada vez mais os candidatos se deparem com um requisito para entrar no cargo público ensinos superiores, né? Então, é bem provável que se estenda também para a estadual. Eu não, é um caminho meio que por mais que eu não concorde, né? Eu já vim falando em outras lives que eu não concorde com essa situação de você restringir ainda mais o acesso ao cargo público, que já a população brasileira não tem esse grau de qualificação ao ponto de exercer esses cargos, que é nessa exigência tão grande que é ensino superior, para um cargo que você vai ter atribuições administrativas praticamente. Mas é a realidade. A realidade vai ser esta mesmo, né? Disso aqui, do ensino médio, passar também nos cargos de tribunais estaduais para o ensino superior. Então a tendência futura é essa, né? Apesar que essa lei que está sendo discutida hoje no STF ser uma lei, a princípio, inconstitucional, né? Ser inconstitucional porque foi de iniciativa. Para quem está por dentro, está indo no caminho, assim que está verificando essa questão dessa lei federal, em relação aos concursos federais, né? Foi de iniciativa da Câmara, se não me engano, mas só que por conta disso, esse vício de iniciativa, que deveria ser do próprio STF, que essa lei seria inconstitucional. Mas assim, é questão de tempo, infelizmente, independentemente de ser iniciativa ou não, de ser criada uma lei por iniciativa legítima, né? Para que haja requisito no ensino superior. Então, assim, por isso que eu falo para vocês que isso aqui é uma ótima oportunidade, principalmente ainda para aquelas pessoas que não têm ensino superior. E para quem não tem, pessoal, corra atrás. Inclusive, numa outra live, alguém comentou lá, um inscrito comentou sobre a possibilidade de fazer o cargo de tecnólogo. Eu, a princípio, não tenho tanto domínio, né? Tanto eu dei uma pesquisada rápida e verifiquei que realmente tecnólogo é considerado pelo MEC no ensino superior. Inclusive, essa informação eu obtive diretamente do site do MEC, nessa pesquisa, né? Tem lá essa informação. Então, se você tiver essa oportunidade de fazer um cargo de tecnólogo que é mais rápido, ou um cargo, assim, geralmente eu aconselho realmente um cargo de bacharelado, né? Cargo bacharelado, justamente porque teria um leque maior de opções de concurso. Mas se você não tiver disposição para isso, quiser fazer em menos tempo, faz um cargo de tecnólogo. Então, esta oportunidade aqui, como eu falo para vocês, é agora, né? Essa oportunidade agora em relação ao superior, justamente pelo fato em relação a essa questão do ensino do cargo de técnico, justamente pelo esse fato de ainda assim continuar, né, ainda ter esses cargos hoje em relação ao ensino médio, né, que é os cargos que têm maior concorrência, até por conta do grau de pessoas que têm esse grau de instrução, né? Não é todo mundo que tem a possibilidade de concluir o ensino superior, por mais que temos aí alguns programas sociais e para poder você cumprir, né, concluir seu ensino superior, nem todo mundo tem tempo hábil e condições financeiras para poder concluir o ensino superior. Então, ainda hoje, o maior grau de concorrência, maior concorrência nesse caso, ainda é em relação ao ensino médio, né, por enquanto, né? Então, como a tendência cada vez mais, principalmente em relação aos tribunais, é de apertar aí o cinto, né, apertar aí o funil, para exercer esses cargos, né? Infelizmente, então recomendo bastante para vocês, principalmente para as pessoas que não têm ensino superior, fazerem esses concursos de tribunais, porque a oportunidade realmente é agora, né? Eu digo isso porque eu faço algumas críticas em relação a alguns anúncios de alguns cursinhos, né, que falam assim, não, mas tem que ser agora, a oportunidade é agora, e realmente, pelo andar já da carruagem aí, infelizmente, o momento é agora mesmo, principalmente em relação aos tribunais, pelo fato de que, principalmente para quem não tem ensino superior, de duas ou uma, ou fazer logo esses concursos que tem ensino médio, né, por enquanto ainda existe ensino médio em relação aos tribunais, ou fazer, no caso, desde logo, né, já pensar em fazer um ensino superior, seja de tecnólogo ou bacharelado, o que for. Então, a oportunidade realmente é agora, tá certo? Aí tem aqui a descrição sumária da atividade, realizar atividade de nível médio e intermediário, a fim de fornecer auxílio técnico e administrativo
e administrativo aos magistrados ou órgãos julgadores. Aí vem uma complicação aqui, eu vou até fazer uma observação em relação a essa questão, que mais à frente eu vou mostrar a vocês. É mais uma observação do dia a dia, quando vocês forem, se Deus quiser, vocês conseguirem passar nesse concurso em relação ao esse auxílio técnico, meu amigo. O que seria esse auxílio técnico? Que seria um pouco complicado. Por quê? Porque vocês vão ver mais à frente que eu vou mostrar a vocês. Esse tal surgiu aqui, tem o cargo de analista também, mas não existe, não tem lá a previsão analista judiciário. Vocês vão ver aqui, ó, que no caso, o que tem aqui é analista técnico, administrativo e judiciário. Como assim, Bruno? Assim, na minha percepção é que realmente eles estão aniquilando, né? Estão acabando com o cargo de analista, né? Pelo menos nesse concurso aqui. E provavelmente em outros concursos vai acontecer isso. Então, cada vez mais um técnico vai assumir a responsabilidade de um analista, né? Infelizmente. Porque você exigir aqui, não ter a previsão, no caso, no edital, do concurso de analista área judiciária, é mesmo que provavelmente que naquela unidade, naquele tribunal, quem vai exercer essa função de análise processual e tudo mais vai ser o técnico. Então você vai ter um corte de custo, né, para o tribunal para uma atividade que o servidor vai trabalhar, em tese, vai trabalhar mais, né? Vai ter uma atribuição a mais sem ganhar nada mais por isso. Então, a meu ver, pelo menos o que eu percebo é isso. Pode ser que eu esteja enganado. Para quem for do Tribunal de Justiça de Sergipe, coloca aí nos comentários, ou para quem conhece algum servidor, coloca aí nos comentários para dizer se realmente eu estou errado, se realmente um técnico não faz atribuições de áreas jurídicas, assim, de análise de parecer, assim, de minutas do juiz, o que for. Se não faz alguma atividade jurídica ali se exerce ou não, né? Aí, mas o complicado é justamente isso, porque mais à frente eu vou mostrar a vocês, quer dizer, estou mostrando agora que não vai ter, justamente para o cargo de analista área judiciária. Então fique logo desde já ciente que vocês vão ter que, quando caso passe no concurso, provavelmente vão ter que fazer análises jurídicas aí, já que a previsão do edital diz aqui que é cargo de técnico judiciário e, né, cargo de técnico judiciário administrativo e judiciário, certo? A função exercida, a função judicante e o exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da organização, além de demais atribuições de portaria 61/2013. Eu não cheguei a verificar essa portaria 61/2013, viu, pessoal? Então, provavelmente tem outras atribuições ali. E aqui também temos a jornada de trabalho, que é importante, de 30 horas semanais. Uma ótima oportunidade, que é igual à jornada de trabalho que temos hoje aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, certo? Aí vocês percebem a diferença com relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Eu até falei isso na outra live em relação ao ronda dos concursos com relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, porque lá, se não me engano, a carga horária de lá é 40 horas, né? Ou seja, 10 horas a mais. Foi até uma crítica que eu fiz em relação a isso, justamente pela a carga horária ser maior do que os outros tribunais, em média. Geralmente a média dos outros tribunais, pelo que eu percebo, são de 30 horas, enquanto que no Tribunal de Justiça de São Paulo, como vimos, é de 40 horas, né? Então, algo não é tão atrativo, vamos dizer assim, em relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, passando aqui em diante, as inscrições, pessoal, você tem que ficar alerta em relação às inscrições do concurso público, né? As inscrições desse concurso público começou agora nessa última segunda-feira, dia 3 de julho, certo? E vão até o dia 2 de agosto. Deixa eu olhar aqui rapidinho quando é o dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto é na quarta-feira. Quarta-feira, dia 2 de agosto, certo? Então é isso mesmo. Quarta-feira. Então iniciou-se às 4 horas da tarde desta última segunda-feira. Lembrando que estamos falando aqui a live no dia 8 de julho de 2023, certo? E vai se encerrar às 4 horas da tarde do dia 2 de agosto. Então, uma ótima oportunidade feita através aqui deste link do site da
FGV, né? Então, não percam essa oportunidade. Principalmente, pessoal, para quem é das regiões aí da Bahia, né? Bahia, Alagoas, regiões que fazem fronteira aí com Sergipe. E é até interessante que na última ronda dos concursos, quer dizer, eu não sei se foi a última, acho que não, mas teve uma ronda dos concursos que eu falo em relação ao Tribunal de Justiça da Bahia, né? Que teve um concurso. Então, para quem é da região aí, tem uma grande oportunidade de em pouco tempo aí fazer 2 concursos e concorrer para uma dessas vagas, né? Tem, se eu não me engano, o Tribunal de Justiça da Bahia, quando eu falei, tinha cargo tanto para técnico como para analista. Já esse não, esse aqui tem para analista, mas não tem analista, vamos assim dizer, ensino superior, né? Analista administrativo ou judiciário. O que tem só para os cargos específicos, assim, que não abrange tantas vagas, né? Como a gente já conhece. Mas aí quem é dessa região aí da Bahia, Sergipe, tem uma grande oportunidade de poder ter uma possibilidade de ingressar num cargo público, né? Então aí não percam essa oportunidade. Então as inscrições realmente, então as inscrições começou agora na última segunda-feira e vai até o dia 2 de agosto, que é uma quarta-feira. Então não percam essa oportunidade. Partindo em diante aqui, o interessante é justamente essa questão, vou mostrar aqui a vocês. Em relação às datas, né? A prova será realizada provavelmente no domingo. Deixa eu só confirmar aqui rapidinho essa consulta aqui ao calendário. Não tem condições, nunca vi um concurso que, assim, a princípio, nunca vi um concurso, pelo menos para esse cargo de tribunais, que não seja no dia de domingo, né? Então, só por questão dos cargos de consciência, realmente, no domingo, no dia 15 de outubro. Aí vem as questões bem interessantes, porque o cargo de analista vai ser primeiro, né? O concurso para analista vai ser primeiro. Vai ser primeiro, deixa eu só voltar aqui. Então, o concurso de analista vai ser primeiro e o de técnico vai ser segundo. Geralmente, os concursos para tribunais, o cargo de técnico vem primeiro. Geralmente é a prova da manhã e a prova de analista é à tarde, né? Tanto é que foi o caso do meu concurso na época e outros concursos que eu já tinha feito, era justamente nessa ordem. Primeiro técnico, depois analista. E nesse caso, pelo que percebe, mudou, né? Houve essa mudança aí da questão desses cargos que em relação a essa prova, né? Como é que fica a questão dessa ordem aqui. E o interessante de tudo que eu achei aqui foi em relação à questão do horário da prova de técnico, que a gente está analisando aqui, ó. Desse horário da prova de técnico, que é justamente no horário das 15 às 19 horas, né? Que é um horário meio que, meio não, né? Para mim, praticamente atípico em relação a esses concursos de técnico de tribunais. Então aí temos aí por volta de 4 horas de prova. Então são 4 horas no total de prova para fazer, né? Então aqui é 4 horas de prova. E no caso de técnico que a gente está discutindo aqui, que a gente está conversando, abre os portões às 2h30, de acordo com o horário oficial de Brasília, né? Portões, isso. O acesso aos locais das provas vai abrir às 2h30 da tarde, né? Horário de Brasília. Então, é um horário ali meio que assim, atípico e complicadíssimo, principalmente para as pessoas que vêm de fora, né? Vai fazer essa prova. Vai ter que pegar aéreo, pegar avião para poder voltar para suas casas, né? Porque quanto mais tarde for o término da prova, mais complicado fica para dar tempo de você sair da prova e poder pegar um ônibus nem digo tanto um ônibus, mas principalmente o aéreo, já que tem muita gente que faz isso, né? Viaja para fazer o concurso público e já vai com a bolsa praticamente, né? Leva para o local de prova, deixa num canto, termina a prova e pega a bolsa e vai direto para o aeroporto justamente para poder pegar o voo de volta. Tem muita gente que faz dessa forma, justamente para poder economizar nas condições de pagar ali, nas condições de hotel, né? Porque se você voltar pro hotel, você vai ter que pagar mais uma estadia, né? E tem muita gente que vai ter que trabalhar na segunda. E a realidade é essa, viu, pessoal? Para quem acho que eu vou até fazer uma live aí, como é a correria, uma próximo tema de live, como é a correria após uma prova, como é que muita gente age, né? Principalmente para quem é de fora, de outras regiões,
haja após a realização da prova, que é justamente isso, de terminar, levar a bagagem, a mala, o que for, para o local de prova, né? Também não é aquela quantidade de bagagem toda não, né? Uma bolsa no máximo. Terminou a prova e vai direto para o aeroporto. Pega um táxi, pega um Uber, o que for, vai direto para o aeroporto poder pegar o aéreo para voltar, para poder trabalhar no dia seguinte, né? Então tem muita gente que pega essa rotina justamente pelo fato de não conseguir uma folga no dia seguinte, né? Do trabalho, e pelo fato principalmente em relação à economia, né? Você não vai ter que gastar mais dinheiro com uma estadia naquela localidade. Então, vamos ter aí aí o prejudicial justamente é esse, porque a prova, como vocês percebem, a prova vai terminar às 7 horas da noite. Este que é o complicado, que prejudica bastante para quem vai ter aí uma dinâmica de tentar voltar no mesmo dia para pegar um aéreo para suas residências, né, suas localidades. Para quem é da região, para quem é de Aracaju, quem é de Sergipe, não vai ter nenhum problema, né? Não vai ter esse problema de pegar aéreo. Mas isso aqui, na minha visão, em relação ao horário da aplicação da prova, principalmente para técnico, prejudicou bastante para quem é de fora, né? Isso aí devia ser revisto, ao meu ver. Mas enfim, já foi publicado de tal. Não sei se há essa possibilidade de alteração, de mudança de horário, acredito que não. Mas isso aí realmente prejudica para quem é de fora. Então aqui é a questão dos cargos, né, a quantidade de vagas. Eu só vou dar aqui só para mostrar a vocês que você vai verificando aqui, ó, do cargo de analista. Você percebe aqui que não tem analista área de direito ou administrativo, né? Administrativo geralmente é superior em qualquer área. Então seria uma boa oportunidade para quem não tem um ensino superior em qualquer área que pudesse fazer esse concurso, como acontece em alguns concursos de tribunais. Infelizmente, pelo que eu olhei aqui, não tem cargo na lista área judiciária ou área administrativa, principalmente administrativa, que o pessoal faz mais, né? Para quem tem superior. Mas o que tem aqui é essas opções que, a princípio, só quem tem a qualificação bacharelado nessas atribuições aqui, de fisioterapia, medicina, né, psiquiatria. Então, só se tivesse bacharelado aqui para poder fazer este concurso. Então, essa limitação que temos aqui com relação ao cargo, né? E já o que nos interessa, que é o cargo de técnico, vocês percebem que, como já falei antes, né? Tem a área administrativa e a área judiciária, ou administrativa, que na verdade esse cargo aqui não é I, né? É I ou no caso, ele inclui, né, a área administrativa e judiciária. É justamente aquela crítica que eu falei para vocês, pelo fato de não ter esse cargo na lista judiciário e dá a entender, né, pode ser que esteja enganado, dá a entender que um técnico judiciário lá vai fazer praticamente as mesmas atribuições do analista judiciário, área judiciária, né? Então vai ir o tribunal de forma esperta aí no caso, no sentido de querer economizar, vai pagar menos para colocar o servidor para fazer a mesma atribuição do analista, a meu ver, né? É uma percepção, pode ser que esteja totalmente enganado, como já falei aqui na live. Para quem for do Tribunal de Justiça de Sergipe, pode aí discordar de mim, pode colocar, não, Bruno, não é dessa forma, mas a percepção quando eu vejo um edital desse é que seria praticamente a mesma atribuição que um analista faria. Então você vai ter aqui no total, para o cargo de técnico judiciário, área administrativa ou judiciária, total de 50 vagas, certo? Aí vocês podem perguntar, Bruno, mas essas duas vagas aqui? Essas duas vagas aqui é para técnico judiciário, programação de sistemas. Então, como é uma coisa específica, eu não vou tratar com vocês dessa parte de programação de sistemas, né? Vamos para o que mais interessa, que é o cargo que mais, assim, o pessoal se enquadra para poder fazer, que é o técnico judiciário, área administrativa e judiciária, tá certo? Então, no total mesmo, que vocês vão ter a possibilidade de concorrer, e o que é o objetivo dessa live, é o total de 50 vagas. O valor da inscrição tá aqui, ó, R$ 100. Ai, meu Deus. Cara, assim, é complicado porque a cada dia mais você vai percebendo que os valores das inscrições de concurso tá ficando cada vez mais caros, né? Tá ficando mais caro, pelo mais que é o que eu mais percebo aí
Infelizmente, o que era na época era R$ 40, era R$ 30, aí passou para 50, 60, 70, 80, agora 100, cara. Isso não existe, velho. E um concurso para cargos maiores, diga assim, para delegado, para promotor, juiz, né? Quando você pega o exemplo aí do concurso de delegado de Alagoas, concurso, o valor, se não me engano, foi R$ 400 de inscrição. Daqui a pouco, o grau limitador de realização do concurso público não vai ser mais a questão da prova em si ou da qualificação, né? De ensino superior, o que for. Vai ser o valor da inscrição. Aí muitos podem falar assim, Bruno, mas tem a questão da inserção. Meu amigo, mas mesmo assim, cara, não justifica tanto não, isso aqui não, de um valor de inscrição ser R$ 100. Imagina a quantidade de pessoas que se inscrevem para um concurso desse e quanto é que se arrecada, né? Então, infelizmente, o concurso público não deveria ser mais uma questão de interesse público, não de interesse privado. Bruno, como assim? Porque, assim, se é algo para você exercer um cargo público, consequentemente, o acesso a ele deveria ser de forma mais fácil, né? Tipo, uma inscrição mais barata, ser subsidiado pela uma entidade pública. Porque você cobrar R$ 100, a meu ver, é meio que utilizar. É uma observação minha, meu pessoal. É utilizar a banca do concurso público como uma forma de enriquecimento da empresa privada que vai realizar a prova do concurso público, né? Por mais que haja licitação, eu bem sei que há licitação em tudo, mas mesmo assim chegou a um grau que é algo bem lucrativo a realização de prova a esse valor, principalmente para o cargo de técnico, né? R$ 100. Eu sei que muita coisa mudou, houve um aumento de valores, mas ainda mesmo assim não justifica tanto ser esse valor, não, R$ 100, não. Principalmente para um cargo de ensino médio, né? Mas é isso mesmo, fazer o quê? Então, temos aí 50 vagas. O cargo de ensino superior, analista, que até então não interessa a gente porque não tem para analista judiciário e nem para analista judiciário, área judiciária, e nem para administrativo, então não interessa para a gente. É de 6.134 e de técnico é de 3.738,62 centavos. Claro, tem a questão a questão do auxílio alimentação, auxílio transporte, tem tudo isso, né? Então, tem a questão, não é só esse valor aqui, isso aqui é o vencimento base, né? Tem outros valores aí que devemos acrescentar, apesar que nesse edital não prevê, pelo menos não localizei, mas tem outros editais que eu fiz, que eu analisei aqui com vocês, fiz ronda dos concursos, que estava lá previsto a questão das gratificações, tá certo? Então, é este valor aí que você acrescido mais a auxílio transporte, alimentação que vocês vão ter aí à disposição caso passem, tomara que passem no concurso público. E aqui é a questão da quantidade de questões, viu, pessoal? A quantidade de questões para o cargo de técnico judiciário. Então vamos ter aqui língua portuguesa, né? Sempre todo concurso há língua portuguesa, para esse concurso de ensino médio, principalmente. E legislação específica, então temos aqui 30 questões. E conhecimentos específicos, né? No caso de 40 questões, certo? Então, o requisito mínimo para vocês acertarem é de pelo menos a metade, né? Vocês têm que, para poder se classificar, é 50% e 50% aqui. Então, se vocês errarem mais de 50%, no caso, 50% mais um, vocês já estão desclassificados, certo? Então, preste atenção em relação a isso. Só que o que está aqui justamente dos requisitos das questões mínimas, né? 20 questões de conhecimento específico e 35 questões. Não, peraí, vamos lá. Deixa eu só. Eu acho que eu me confundi aqui, viu, pessoal? Eu acho que é só 20% questão de total. É isso mesmo, tá certo. Tá certo, tá certo. O requisito aqui tá certo. Porque ele fala assim: 35 questões de total da prova escrita objetiva. Então só posso, se eu errar aqui das 20, eu tenho que errar no máximo, posso errar no máximo 50%, 15 para poder somar com os outros. Não, 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 não. Eu posso muito bem fazer as 40 questões.
Isso, isso. Deixa eu só apagar essa parte aqui, que eu acho que eu me confundi aqui nessa parte. Deixa eu apagar isso aqui, não é 50% não. O que é 50% é das questões específicas. É, meu amigo. Então vai passar batido. No caso, são 20 questões. São 20 questões. E 35, né? Vamos supor que eu faça 35 questões. Se eu fizer 35 questões de específicas e 5 somente das básicas, consequentemente não vou ser desclassificado. Porque diz aqui acertar no mínimo 35 questões no total da prova escrita. Se eu fizer 35 de específico, que são 40, e 5 de língua portuguesa, e 5 ou língua portuguesa específica, ainda vou estar dentro da classificada, né? Então realmente eu me confundi aqui, viu, pessoal? Desconsidere essa primeira explicação aqui, que no caso é 35 questões do total. Eu já ia passar batido total aqui. Então eu até pedi aí desculpa por esse equívoco, né? Então, partindo aqui, ó. Deixa eu só aqui ajeitar aqui uma coisa. Então, partindo aqui ainda, por exemplo, são 70 questões, né? Vamos aqui ver. Então, são 70 questões no total. Deixa eu só voltar aqui. Então, são 70 questões, certo? E 4 horas de prova, certo? Então, vamos fazer aqui um pequeno esqueminha aqui da quantidade de tempo que vamos ter aqui para poder... Da quantidade de tempo por questão que vamos ter aqui, né? Então, fica 40 horas vezes 60 minutos, que vai dar 240 minutos, tá bem? Aí desses 240 minutos, você tem que dividir. Primeiro, vai ter que diminuir. Pelo que, Bruno? Vai ter que diminuir por, em média, 30 minutos para preencher a folha de resposta. A folha de resposta, certo? E menos aí uns 10 minutos para a questão de alimentação, ir ao banheiro e tudo mais, né? Mais banheiro. Então, desses 240 minutos, vamos diminuir menos 40. Então, vamos ter aí 200 minutos restando para fazer cada questão. Esses 200 minutos fica dividido por 70 questões, que vai dar... Deixa eu colocar aqui a minha cola, né? Que vai dar em média de... Vai dar em média... Deixa eu voltar aqui. De 2 minutos e 51 segundos. Então você vai ter aí... Deixa eu colocar aqui para colocar um destaque maior. Ah, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Você vai ter aí em torno de 2 minutos e 51 segundos. Vamos arredondar aí para menos, né? Dessa vez, 2 minutos e 50 segundos para fazer cada questão. Ah, Bruno, para que você fez isso? Porque sempre eu gosto de fazer toda a ronda dos concursos, meio que uma estratégia aí do tempo que você deve dispor para poder fazer esta prova, né? Lembre de uma coisa, pessoal, sempre vai ser questão de estratégia, né? A estratégia da realização da prova, questão de simulado, a forma no qual você faz a prova é essencial para a sua aprovação. Claro, não é você também, eu só vou passar se eu seguir estritamente à risca aquilo que eu planejei. O ideal é que seja, mas se você não conseguir, pelo menos ali uns 80%, 90%, porque daí você vai ter uma grande chance de fazer uma boa prova e ser aprovado e ser convocado. Não é isso que realmente importa. Então vai ter uma média aí de 2 minutos e 50 segundos por cada questão. E para quem vai fazer essa prova, para quem está se preparando, né, tem essa estratégia, tem essa noção. Ah, Bruno, mas como é que eu vou ter essa noção no momento da realização da prova? Treine, meu amigo.
simulado, 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 treino, treino. Então, aí você vai ter uma percepção de se realmente você está dentro ali do tempo da realização da prova para poder se enquadrar ali, tá certo? Então, partindo aqui em diante, sim, eu não vi aqui no edital, olhei o edital, não vi a questão da. Não localizei a questão de redação, então só vai ser realmente as 70 questões em 4 horas. Então, partindo daqui em diante, temos a questão dos assuntos, né? Língua portuguesa, como vocês já viram. Língua portuguesa. Legislação específica. Aí agora vem os conhecimentos específicos, né? Sim, o peso de cada questão é peso 1, né? É diferente da FGV, da FCC, da Fundação Carlos Chagas, que geralmente coloca um peso 3 para as questões específicas e peso 1 para as questões gerais, né? Português e tudo mais. A FGV, geralmente, ele bota peso 1 para os dois. Então, você tem aí a questão dessa diferenciação, né? Então, não vai ter esse prejuízo tanto, não vai ter aquela preferência, assim, vamos assim dizer. Apesar que as questões de conhecimento específico deste concurso Tribunal de Justiça de Sergipe, se você errar mais da metade, você é reprovado, né? Se você errar mais da metade nas gerais desse concurso, sabe, da FGV, e você já tem atingido os 35 questões, você não é reprovado, desclassificado. Agora, se você errar mais da metade das questões específicas deste concurso, aí você é reprovado. Aí você percebe que as questões específicas desse concurso de Tribunal de Justiça de Sergipe, o peso dela é para a questão da classificatória, né? O peso dela seria isso, né? Não influencia tanto assim Mas, diferente da FCC, que a FCC realmente, cada questão tem o seu peso, um peso muito grande em relação às questões específicas, tem um peso muito grande em relação às gerais, que tem um peso 3. E nesse concurso aqui, não fique tão preocupado com relação a isso, porque não tem essa questão do peso, né? Cada questão realmente vale um ponto. Então, voltando aqui aos assuntos que vão cair, né, no concurso de técnico, partindo aqui, mostrando aqui a vocês, cargo de administrativo, área judiciária e tal. Aí vem noções de administração. É interessante essa nomenclatura, né? Noções de sei lá o que, noção, mas você vai ver o conteúdo praticamente quase tudo. Noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. Essa aqui, aí vocês podem perguntar, Bruno, mas qual é a diferença entre noções de administração e noções de direito administrativo? É praticamente essa parte de administração, mais parte executiva, né? Eu lembro muito dos concursos antigamente que eu fazia, que eu via muito essa questão de noção de administração quando eu estudava arquivologia. Geralmente era os dois, arquivologia e noção de administração, que eu tinha um livro na época que tratava desses dois assuntos, né? Então, é algo mais... E geralmente nesses concursos que caem essas ações, noção de administração ou arquivologia, não cai tantas questões, né? No máximo duas questões ou uma questões. Aí uma questão no caso, aí o pessoal pode dizer assim, Bruno, então não vou estudar esse assunto. Estude, né? Não, então dê uma lida rápida. O conteúdo não é tão extenso, né? É algo dá para você ler ali mais tranquilamente, algo mais rápido. Mas não se aprofunde tanto não, pessoal, com relação à noção de administração, porque em regra não cai tantas questões como é comum com relação aos outros assuntos, né? Como é direito constitucional, administrativo, que cai bem mais com relação. Mas não deixe de estudar, mas também não se aprofunda ao ponto de tomar muito seu tempo. Bem, pessoal? Então, noção de administração, noção de direito constitucional, noções de direito administrativo. Aí vem noções, né? Fico revoltado com essa palavra noções. Noções de direito penal, noções de direito civil. Aí vocês reparem que praticamente são os mesmos assuntos, assim, de conteúdo solicitado em um cargo de analista, né? É como eu já falei no início, cada vez mais o pessoal está transformando um analista em técnico, né? Até para o tribunal haver o corte de gastos aí. Noções de direito de processo civil, que é praticamente tudo. Aí você vai ver, para que um técnico vai ter que estudar mandado de segurança? E para que um técnico vai ter que... isso aqui ainda vai ter que ver, né? Processo judicial eletrônico, porque ele vai lidar com isso. Mas é complicado isso. É praticamente tudo aqui, ó. Nulidades. Formas de tempo de prazo, comunicação processual, de atos processuais, nulidades, distribuição, tal.
Isso aqui, quem vai decidir sobre a nulidade ou não de algo, quem vai decidir sobre isso não é o servidor. Quem vai decidir sobre isso é o juiz, né? É o gabinete. Mas enfim, é como eu falei para vocês, é bem provável, pode ser que esteja enganado, é bem provável que um técnico vai fazer uma atribuição de analista caso passe nesse tribunal, né? E temos aqui a questão de noções de processo penal também. Então aqui com relação ao conhecimento específico aqui acabou já, né? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então são 7 tópicos aqui que você vai ter que estar por dentro aqui para poder fazer essa prova em relação ao conhecimento específico. Fora o conhecimento gerais, que é a língua portuguesa, e legislação, né, específica. E geralmente é o Estatuto do Servidor Público, né, Código de Organização Judiciária, Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Sergipe, por aí vai. Mas isso aqui também é uma leitura mais rápida, né? Legislação específica. Mas o mais complicado é realmente esse daqui. Certo, pessoal? Deixa eu só... Então, acho que da parte do edital até então, eu queria tratar com vocês, já tratei. Então, deixa eu botar aqui o foco aqui em mim. Então é isso, pessoal. Espero que isso tenha ajudado vocês. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês também em relação ao local de prova em si, né? O local de prova. Que até então eu procurei, disseram que ainda vai ser publicado. Se não me engano, no edital está dizendo que vai ser no dia 10, vai ser publicado o local de prova. Mas provavelmente o local de prova vai ser, de certeza, vai ter na capital, né? Em Aracaju. Então, daí o pessoal já pode se programar para quem for de fora, de fazer a reserva de hotel, que é fundamental, fazer a questão do aéreo, né? Que é fundamental. Ou para quem tiver possibilidade de vir de ônibus, que seja próximo, né? Cidade próxima ou estado próximo, realmente tem essa possibilidade. Então, eu gostaria de mostrar a vocês só uma breve análise aqui em relação a Aracaju. Vou mostrar aqui. Aqui é o mapa aqui de Aracaju, né? Só para mostrar aqui a vocês. Aí você pode dizer assim, Bruno, mas qual é o local que você indica para se hospedar em Aracaju? Já que você disse que já foi 2 vezes, 2 oportunidades, tanto para o TRE e para o TRT. Pessoal, nas 2 oportunidades que eu fui, por coincidência, fui para o mesmo hotel, que foi justamente aqui, ó, o mapa de Aracaju, vocês podem muito bem ver. Foi justamente nesse lugar aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. É esse daqui, ó. Hotel Ibis. Hotel Ibis. Fui para esse lugar aqui. E nas 2 oportunidades eu fui por excursão, né? Paguei uma excursão, pacote geral. Então, para dizer precisamente qual foi o valor da estadia, infelizmente não tenho como passar essa informação a vocês. Porque estava dentro do pacote e não fiz o cálculo, né, na época. Mas é um ótimo hotel, uma hospedagem muito boa, fica praticamente na orla. Deixa eu ver se eu coloco aqui algo para fazer um destaque aqui, ó. Foi esse hotel aqui que eu fiquei. Vou mostrar aqui para vocês. Foi esse hotel, Hotel Ibis. Vocês podem ver aqui, tô circulando. Então, um hotel muito bom mesmo. Fica próximo da orla, dos barzinhos. Caso você queira, depois da prova, desestressar, caso não vá embora, né? Fazer como uma orientação que eu assim, como uma dica que eu dei na outras lives, que é emendar suas férias junto com a prova, para quem tem essa oportunidade de aproveitar o lugar, principalmente aqui no Nordeste. Apesar que essa prova vai ser. Já vai ser em outubro, já vai ser verão, né? Vai ter sol aqui, então tiver uma ótima oportunidade aí de aproveitar um pouco aí do verão nordestino e ir para uma praia após a prova. Para quem tem essas condições, então faça isso, né? Vocês não vão perder. Vocês vão ter aí uma ótima oportunidade de desfrutar aí das praias aí nordestinas, principalmente para quem é de fora do sul, sudeste. Então eu fiquei nesse hotel, não tive nenhum problema, pelo contrário, foi super indico, muito bom a estadia. E a vantagem desse hotel, porque praticamente assim, Aracaju vocês bem sabem, ou então vocês podem até não saber, Aracaju acho que é a menor capital do país, né? Então não existe essa coisa assim, qual é o lugar mais próximo de algum local de prova? Acho que todo lugar muito próximo, é que eu esteja enganado, mas eu acredito que seja próximo em comparação às outras capitais.
Mas você ficando aqui na aula, provavelmente é uma boa estadia. Prova justamente aqui, ó. Eu fiz a prova na UNIT, né? Então é bem provável, acredito eu, que também essa prova do concurso Tribunal de Justiça de Sergipe, que o local de prova vão sair nesta segunda. Não, acho que não é nessa segunda, não. Eu acho que vai ser em outubro ainda. Enfim, ainda vai sair. Até o momento dessa live não saiu. Não tinha visto sair. Mas quando sair, provavelmente o local de prova vai ser na UNIT aqui. A UNIT, para quem já fez concurso lá em Sergipe, bem provável. Nas duas oportunidades que eu fiz foi justamente aqui na UNIT, né? Se eu não me engano, foi no bloco G, bloco D. Não, acho que foi aqui nesse bloco D mesmo que eu fiz a prova. Aqui, ó. Que eu até falei sobre umas situações bem específicas com relação ao almoço, né? Aqui é a entrada. Aqui é a entrada da faculdade. Muitas pessoas, muitos candidatos mesmo fazem a prova aqui. E se eu não me engano, nessa rua aqui atrás, deixa eu só sinalizar aqui, ó. Nesta rua aqui, ó. Nessa rua aqui atrás da entrada dessa faculdade, ficam vários restaurantes em que é bem complicado. Ou é nessa rua aqui nessa rua, enfim, é uma dessas ruas aqui que fica vários restaurantes, mas eu aconselho vocês já aí ter almoçado, né? Até porque vai dar tempo, né, pessoal? A prova de técnico será às 3 horas da tarde. É um horário bem atípico. Então você vai ter tempo de sobra aí para poder almoçar. Não deixe de almoçar, né? Não deixe de se alimentar bem para poder fazer essa prova. Então almoce bem, até porque provavelmente muita gente janta às 18 horas, mas nesse dia vai ter que jantar mais tarde, né? Já que a prova vai terminar às 19. Então comam bem, se alimentem bem para poder fazer essa prova, tá certo? Então, o conselho que eu dou a vocês, não deixem para comer no lugar. Ah, Bruno, eu não sinto fome até as 12 horas. Geralmente eu almoço lá para as 2 horas da tarde. Então eu prefiro comer lá, na região. Não façam isso, pessoal. Realmente, aí vem uma dica de quem já fez concurso lá, principalmente nessa região aí da faculdade da UNIT, é que passou perrengue. Passou perrengue porque o pessoal tava ali parece uma guerra, né? O pessoal tava comendo, sem nenhum, o pessoal tava comendo arroz no almoço, porque não tinha mais nada, tinha acabado tudo. Era um concurso, se não me engano, do TRT, comendo tudo. O povo tava tomando sorvete, porque não tinha mais comida ali na região. Então, não sei hoje, pode ser que esteja o lugar, né, a região esteja muito mais estruturado com relação à parte de alimentação dos restaurantes, mas que possa, não sei se está nessa parte estruturado, que possa aí abarcar a quantidade de candidatos que vão fazer a prova naquela localidade, mas eu não arriscaria não, diante desse horário que vai ser às 3 horas da tarde, pessoal, não arrisquem comer na região, comam antes, né? Procure um lugar para comer antes, alimentem-se bem para poder fazer a prova, tá certo? Sobre algum tema específico no mundo dos concursos públicos, né? Mas hoje eu tive a vontade de trazer esse quadro aqui da Ronda dos Concursos aqui no canal, tá bem, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. De antemão, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem puder, deixa o like aí. Para quem não for inscrito, pessoal, se inscreva aí no canal, para que a plataforma do YouTube possa indicar mais para mais pessoas este canal, né? Deixe seu like. E é isso. Ficamos para uma próxima. Valeu. Fui.